pergunta aqui no chat para vocês dois, na verdade, é do Peter Santana. Ele está perguntando, Mauro e Saravalli, bom dia, como proteger dessa inflação mundial? Qual seria a melhor estratégia, na opinião de vocês? Deixa eu começar com o Mauro, depois o Marco fala. A mundial é um pouco mais complicada porque eu preciso ter exposição a títulos indexados à inflação mundial, ou de países como Estados Unidos, ou regiões como a Europa. Então, essa é um pouco mais complexo de colocar aqui. Mas se a gente conseguir mostrar que efetivamente a inflação mundial impacta no Brasil, se o preço da commodity sobe, a inflação brasileira sobe, então se a gente já fizer um hedge local, para mim já é o suficiente. Então, eu imagino que títulos atrelados ao IPCA, seja título público, seja título privado, a nossa preferência é por título público nesse momento, já é uma proteção suficiente. Eu só faria a parte inicial da curva, eu não faria vencimentos superiores a 5 anos, porque, como a gente falou, a gente está num momento volátil interno por causa da eleição, o risco político é um risco grande, esse ruído vai continuar vindo de Brasília, então eu não alongaria nesse momento. Talvez a gente possa alongar no meio do ano que vem, mas hoje eu não faria isso. Então, resumindo, ativos locais indexados à inflação com vencimento no máximo em 5 anos. Ô Marco, para complementar, eu quero a sua resposta disso, mas o Helder com E aqui está perguntando se isso não seria a conta da pandemia chegando, dos gastos em impressão exacerbada de dinheiro. Vamos complementar aí uma forma de se proteger e a sua opinião, se isso realmente é a conta que está chegando agora. Eu concordo não integralmente, mas eu concordo com você, Helder. É lógico que se a gente vai colocando vários Cs, né? Se não tivéssemos a pandemia, se não tivéssemos a impressão de tantos recursos, né, de dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, para salvar a pandemia, políticas monetárias frouxas para também aceitar, né, esse nível de atividade econômica da pandemia. Então, são vários Cs, né? Mas lembrando que esse Si, colocar a pandemia, ele é um momento da história, né? Mas esse Si, o Helder, ele já vem desde 2009, 2010, que a gente vem com essa impressão de recursos. Talvez o balanço, né, principalmente do Federal Reserve, ele acelerou esse crescimento, né, por conta da própria pandemia. Então, eu acho que a pandemia é um fator adicional, né? Não é fazer essa leitura única e exclusivamente. Pode ser que a gente não esteja analisando outros fatores, né? Mas o que eu vejo como proteção para o investidor é justamente isso, procurar, independente no Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, procurar setores mais previsíveis, né? Setores ou títulos mais previsíveis, que possam ter menos volatilidade, menos oscilação, e, se possível, o mais protegido, né? O menos dependente de inflação, né? Porque a gente fala assim, o setor de construção civil está protegido da inflação, tá bom. Acho que todo mundo que está aqui no chat hoje deve ter uma casa de aluguel, conhece alguém que vive de aluguel, mas você fala, recebeu 30% de aumento. Ninguém está aceitando 30% de aumento. Então, assim, ele está protegido, mas não tanto assim, né? Então, no dia a dia, a gente sabe que você consegue repassar 5%, 10%. Ele não tem essa perfeição assim de proteção, né? Algumas empresas de utilities, de energia, por exemplo, eles são automaticamente contratuais, né, reajustados por inflação. Então, depende muito do setor, mas é importante, se você está muito preocupado com a inflação, que eu acho que tem que ter a preocupação, mas talvez não tanto assim, eu acho que ela vai cedendo essa preocupação ao longo dos próximos meses, é proteger, tentar trazer previsibilidade para o seu fluxo de caixa, né? Seja um título, seja uma ação, tá? Então, eu acho que essa é a leitura. Mas talvez, ao mesmo tempo, se a gente acompanhar um dia, como foi sexta-feira passada, que a inflação veio um pouquinho abaixo, né? Já mostrando uma certa queda, a Bolsa subiu 3%. Então, essa leitura que você tem que ver. Será que é a hora agora de se proteger? Ou era para ter se protegido há 6 meses, 1 ano atrás, né? Então, eu concordo com o Helder. Mas a leitura para quem fez esse movimento, comprou ativos baratos, se protegeu, talvez tenha feito isso há 1 ano atrás, né? Não agora que a inflação já está rodando a 10% por aqui, enfim, 4% nos Estados Unidos. Talvez seja um pouquinho tarde para fazer essa proteção, justamente o inverso. Talvez seja assim, vamos ver como é que eu posso me antecipar ao movimento de fechamento de curva, né? De redução da inflação mundial. Eu espero que sim. Não espero que os Estados Unidos daqui... Se a gente falar, 13 de outubro de 2022, eu acho que a gente não vai estar falando de 4% de inflação nos Estados Unidos daqui a 1 ano, né? Eu acho que vai ser um patamar ou igual ou inferior
é o que a gente está vendo. Aí tem que fazer justamente o movimento inverso, né? Então, acho que esse é o recado que eu queria passar, né? A proteção tem que ser antecipada, né, aos movimentos. Tem uma frase que diz, para quem já trabalhou em banco aqui, que um problema de 2021 não se resolve em 2021, se resolve em 2019, se resolve 2 anos antes. Então, você já vai projetando, já vai esperando um cenário. Então, a inflação hoje já é o assunto, né, no mundo. Não adianta, dá para realmente se preocupar, sim, a gente precisa se preocupar. Mas é um movimento que deveria ter sido feito há 6 meses, 12 meses atrás, para a gente tentar aproveitar realmente esse movimento. Agora, acho que daqui para frente, pelo menos a minha visão, que a gente começa a ter alguma sinalização de melhora nesse assunto, né?